Bom, pessoal, boa tarde. Todo mundo está ouvindo bem? Tá ouvindo? Bom, eu sou a Aline Tenório, sou do Centro de Qualidade de Vida e a gente queria receber vocês aqui com muito carinho. Obrigada pela presença de todos, vocês que estão aqui dos órgãos centrais, que são das diretorias de ensino. Vocês também que estão aí, vão acompanhar a gente depois, o pessoal do interior, a gente vai mandar o vídeo para eles. Os convidados externos também que a gente tem aqui hoje. Esperamos poder revê-los em outras oportunidades. O Centro de Qualidade de Vida está muito feliz de poder fazer essa palestra, esse tema, né, desse encontro dinâmico que a gente vai fazer, porque é fundamental. Acho que cada vez a gente está se perdendo mais da gente mesmo, né? Essa é a grande verdade, né? Cada vez menos a gente sabe as ferramentas para atingir o que a gente quer, né? E às vezes a gente também não sabe o que a gente quer, né, Milton? E eu acho que essa é a grande questão. Então, acho que vai ser muito produtivo e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui nesse dia. Então, Milton, eu peço para você vir aqui até nós. O Milton, muito graciosamente, se prontificou a estar aqui com a gente para compartilhar um pouquinho do conhecimento que ele tem, dele, o pessoal da Gnosis Brasil. Então, só apresentando ele rapidamente, o Milton é coordenador da Grande São Paulo, ABC, do Instituto Gnosis Brasil, é consultor da consultor Google AdWords e presidente da DC Comunicação Gráfica. Bom, a casa é sua, obrigada pela presença, viu? Puxa, gente, em primeiro lugar, gostaria, assim, de todo o coração mesmo, de dar um super agradecimento à Aline Tenório, que proporcionou a gente estar aqui hoje. É uma honra muito grande mesmo poder estar aqui na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nesse lugar tão bonito. Eu não sabia que era tão bonito, que caprichoso que está aqui, que lugar tão bacana, tão confortável. De todo o coração, muito obrigado mesmo. Trazer um pouco aqui para vocês de coisas que de repente... Uau! Agora sim. 99% aqui já sabe, mas seria... O que a gente vai falar hoje aqui seria mais ou menos aquela história da pessoa que se matricula na academia. Ela se matriculou na academia e, de repente, ela não tem muita noção que ela precisa ir na academia também, né? Não adianta, pura e simplesmente, ela ficar sabendo que a academia faz bem para a saúde dela, a alimentação faz bem para a saúde dela, mas ela não está colocando isso em prática. Então é muito importante que a gente saiba que tudo que a gente vai ver hoje aqui são coisas muito simples, porém muito eficientes, desde que a gente pratique, já que isso, chamado desenvolvimento humano, é algo que tem que ser constante na nossa vida. Veja só, quais são os nossos objetivos na vida? O que eu quero de verdade na minha vida? Isso é algo que a gente tem que estar buscando traçar a cada dia, já que é muito interessante que a gente saiba que a gente tem potencial mais do que suficiente para conquistar o que a gente quiser na nossa vida. Desde que a gente tenha um norte preciso, esse norte seja muito bem trabalhado e a consequência disso é o sucesso, já que o sucesso só no dicionário que vem antes de trabalho, todos sabem. Mas é fundamental que exista esse trabalho para se atingir o que mais a gente busca, lá no mais profundo no coração da gente, o que a gente está buscando. Será que a gente sabe o que a gente quer? Uma pergunta muito simples. Se a gente perguntasse hoje para cada um de vocês sabem o que vocês querem? Porque existem fórmulas muito básicas e muito simples para que a gente possa chegar a alcançar um sucesso profissional, um sucesso interior, uma paz interior, mas desde que a gente esteja disposto a fazer determinadas coisas. Então, tenho ótimas notícias para vocês, que esse desenvolvimento humano é algo infinito. Então, olha que coisa que choca a gente. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei absolutamente chocado. Dentro do homem existem possibilidades infinitas. E aí tem algo que diz ali. O cérebro humano processa nada mais, nada menos que 400 bilhões de bits por segundo. Mas só conseguimos perceber, ou seja, se dar conta do que está acontecendo em apenas 2.000 bits. Ou seja, está o cérebro inteiro da gente lá, funcionando perfeitamente, mas a gente não percebe essa realidade, a gente não integra essa realidade. Aí fala assim, puxa, da onde será que esse cara tirou isso aí que ele está falando? Então é um documentário de cientistas que eu vou estar passando para vocês aqui agora. Eliminating information and finally what is bubbling up to consciousness is the one that's the most self-serving. The brain processes 400 billion bits of information a second, but we're only aware of 2,000 of those. But our awareness of those 2,000 bits of information are just about the environment, our body, and about time.
We're living in a world where all we see is the tip of the iceberg. The classical tip of an immense quantum mechanical iceberg. A gente tem todo esse potencial humano para ser explorado, de 400 bilhões de bits por segundo, ou seja, a máquina mais perfeita já inventada no planeta Terra está onde? Aqui e agora com a gente, para ser utilizado. E de repente a gente sabe de tudo isso, mas quanto de verdade a gente está utilizando disso tudo, né? O que de verdade a gente conhece dessas possibilidades? Interessante, né? O que a gente conhece desses 400 bilhões de bits por segundo que estão se processando aqui agora na nossa vida? E que notícia maravilhosa para quem não conhecia isso, né? Que a gente tem a máquina mais perfeita de todas, mas como a gente tem utilizado ela? Será que a gente sabe de verdade utilizar essa máquina? Está falhando isso daqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Se a falha é humana ou é técnica, né? Muitas vezes é a gente que aperta o botão errado, né? Então, isso é uma pergunta simples, objetiva, que cada um de nós tem que fazer todo dia. Será que, com essas possibilidades humanas todas que a gente tem, estamos satisfeitos com tudo isso? Porque, caramba, uau, se eu usar 10% disso, nem vamos fazer tanta conta agora. Quanto que é 400 bilhões de bits por segundo? 10%. Imagina o que a gente poderia fazer se de verdade a gente estivesse usando 10% de toda essa possibilidade. Que coisa maravilhosa que seria, né? Mas como que a gente faz para experimentar tudo isso? Aí a gente vai ter que conhecer um pouco de tudo isso que se processa dentro da gente aqui e agora. Então, se essas possibilidades existem, como podemos e poderemos utilizá-las, né? Já que a gente sabe que existe essa máquina. Aí, obviamente, a gente já tem que se dar conta que a natureza, como é dentro, é fora, como é em cima, é embaixo, isso é algo que dizia Hermes Trismegisto há muitos e muitos anos, né? Dizendo que tudo que existe dentro, existe fora. Tudo que existe em cima, existe embaixo. Então, a natureza não dá saltos. Se a gente colocar uma semente, né, no chão, a gente não vai ter nenhuma ilusão que amanhã a gente vai colher aquilo que existe dentro, né, fora. Obviamente, dentro também não vai ser assim. Então é tão importante que a gente saiba, a natureza não dá saltos. Porém, a boa notícia de tudo isso é que isso está onde? Em nossas mãos. Essa possibilidade de fazer germinar o que a gente quer na nossa vida está aqui agora presente nesse potencial todo que a gente tem. Só que esse potencial é algo para ser desenvolvido, trabalhado. E obviamente cada um de nós pode lograr. Mas o que a gente quer? Essa é uma pergunta tão simples, que de repente a gente nunca fez. O que de verdade eu quero? Como que eu vou fazer alguma coisa que eu não sei o que é? De repente eu quero fazer um bolo. Ah, ótimo. Então, bolo, o que precisa? Precisa de farinha, precisa de fermento, precisa de determinados ingredientes, nas suas quantidades certas. E aí eu consigo fazer um bolo. Eu quero plantar abacaxi, eu não vou poder plantar tomate. É uma lógica absurda. Mas será que a gente tem plantado corretamente o que a gente quer na nossa vida? Se a gente for analisar e perguntar para a gente, do que os pensamentos são feitos? Eu acabei de perguntar isso para a Aline, né? E quem está pensando quando a gente está pensando? Porque muitas vezes a gente muda, né, de opinião de uma hora para outra. De repente eu estou pensando numa coisa agora, aí eu estou irado, eu penso de uma forma, né? Ah, essa pessoa não devia ter falado assim comigo, quem ela pensa que ela é, etc e tal. E de repente eu estou na praia, falo, meu Deus do céu, que tempo que eu estou perdendo na minha vida. Para que eu estou querendo fazer isso na minha vida? O que é importante de verdade? O que eu quero? Não, deixa isso para lá, né? Porque é fundamental que a gente saiba onde a gente quer chegar de verdade, como um foco principal na nossa vida. E plantar essa sementinha ali, que tem que estar, e sempre está em nossas mãos. Esse potencial humano está em nossas mãos. Então, puder passar? Então, esse desenvolvimento humano, obviamente, é humano. Então, está dentro de cada um de nós. E se está dentro de cada um de nós, a gente chega à óbvia conclusão que depende de um trabalho de autoconhecimento.
Porque não adianta nada eu conhecer todas as coisas que existem fora de mim, mas eu não conhecer o óbvio, quem eu sou. Né? Isso é uma pergunta tão simples, e aí entra no filosófico também, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, que hoje não é o foco disso, mas é fundamental que eu saiba quem eu sou, em que nível, né, eu me conheço, porque quanto mais eu for conhecendo da minha realidade, eu posso ir aumentando esse potencial humano. Né? Senão não existe nenhuma possibilidade. É autoconhecimento. Né? A pessoa pode perceber tantas e tantas coisas que acontecem na vida dos outros, tantos detalhes que passam na vida dos outros, mas o que adianta? Eu não vou poder mudar a vida de ninguém. Eu posso mudar a minha vida. A vida dos outros eu nunca vou poder mudar. E mesmo que se eu mudar a vida dos outros, para que serve eu ter mudado a vida dos outros, se no final das contas, quem sofre as minhas dores sou eu? Quem sofre tantos problemas da minha vida sou eu mesmo? E para que serve isso? No final das contas você fala, para nada. Ah, mas eu eduquei meus filhos, eu ajudei muitas pessoas. Sim, que maravilhoso, mas por que você também não pode se educar, se transformar e fazer com que essa vida tão bonita, né? Quando a gente olha com esses olhos, da beleza que existe no externo, de verdade esteja presente dentro de cada um de nós. Então é desse ponto que a gente vai estar tratando agora também, né? Que somos um universo microcósmico e nenhuma foto poderia ser mais perfeita que essa. Olha que foto interessante. Que dentro da água tem a gota, né? Então qual é a diferença da gota e da água? E mais profundamente ainda falando, veja só que interessante, tem todo o planeta Terra dentro dessa possibilidade humana que somos nós. Quantas pessoas já puderam perceber que uma pessoa mudou a vida de muitíssimas pessoas? Mas tem uma premissa muito interessante, né? Que se a pessoa não mudar nada da vida dela, ela jamais vai poder mudar alguma coisa na vida dos outros. Uma vez, Kennedy, isso é duro, né? Perguntaram para Kennedy, né? Falaram sobre da questão do país e etc e tal, coisa que sempre acontece na vida da gente também, da gente ficar reclamando do país, da política, etc e tal. Mas, se não fizermos uma mudança dentro de cada um de nós, não existe nenhuma possibilidade da gente estar mudando o nosso país. Já que a gente está na Secretaria de Educação, a gente vê, né? Se cada um de nós fizer a sua parte, o quanto a gente pode somar para que o todo possa estar se mudando, também se modificando, perdão. Então é interessante tudo isso e ver que tudo que existe no nosso planeta, tanto fora quanto dentro, depende de cada um de nós. A nossa educação depende do que a gente aprendeu. As nossas vivências dependem do que a gente vive. Então, voltando à história da academia, não adianta nada a pessoa saber que é boa para ela ir na academia, ela correr 5 quilômetros por dia, etc. e tal, sendo que ela não faz nada disso. Então, coisas tão simples, né? E, a voltar aqui. Enquanto a gente não muda esses detalhes tão simples da vida da gente, a gente sofre. Isso é tão triste dizer, né? Às vezes as pessoas vão botando a culpa nos outros por coisas que acontecem na vida dela. Até perdão de estar falando isso, mas isso não vai adiantar absolutamente nada. Se ela não mudar realmente como ela pensa, como ela sente e como ela age, coisas que a gente vai estar passando hoje aqui. Porque no final das contas, a humanidade inteira, o planeta Terra inteiro, busca somente uma coisa. No final dessa equação matemática toda, nesses detalhes, né, de ter, de ser, de querer, de poder, etc. e tal, não adianta nada ela ter tudo na vida dela e ela não ter uma paz interior. E daí, se eu tenho o mundo, se eu sou o dono disso, daquilo, daquele outro, e eu não tenho nenhum equilíbrio emocional, nenhum equilíbrio mental, se eu não tenho saúde? Aí podemos até inverter a pergunta, né? Se a pessoa tem muito dinheiro e não tem saúde, quanto ela pagaria para ter saúde? E o que adianta ela ter tantas coisas que não servem para ela ter saúde? São coisas muito simples, já da área da Aline, né? Não querendo entrar no detalhe dela, mas como é fundamental que a gente tenha um equilíbrio sempre na nossa vida, que a gente sempre esteja buscando em tudo que a gente faz na nossa vida ter equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio
nas nossas ações, no que a gente pensa, no como a gente sente e como a gente age. Como é um encontro, né? E eu achei até que eu ia estar mais próximo de vocês para interagir, poder falar mais com vocês. Mas será que a gente sabe, hoje em dia, como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age frente a diferentes detalhes que acontecem na nossa vida? Será que a gente tem liberdade para fazer tudo o que a gente quer na nossa vida? De repente, podia até fazer uma pergunta mais simples. Todos aqui acreditam que são livres? O que vocês acham? Dá uma... Como? Mais ou menos. Em algumas situações. Porque é interessante, né? Às vezes a gente, numa situação ultra simples da vida da gente, alguém faz uma malcriação para a gente e a gente nunca mais esquece daquilo. Por quê? Por quê? E por que eu não tenho a liberdade de poder esquecer daquilo? E eu fico pensando naquilo todo o tempo e de repente eu não sei que aquilo me faz mal? Será que eu não sei que aquilo prejudica a minha vida de alguma forma? E por que eu fico sofrendo com aquilo? Sendo que no final das contas, todos nós buscamos exatamente aquela mesma palavrinha ali, tão falada, tão, né, como o amor também, né? Como o amor é falado, como todo mundo tem uma teoria maravilhosa para o amor. Mas o que é o amor? O que é a felicidade? O que é estar em paz? E como ficar em paz? Eu estava brincando há pouco com a Aline, né? E às vezes a gente quer ter razão em tantas e tantas situações da vida da gente. Mas, uma vez me fizeram essa pergunta e eu refleti muito, eu analisei demais. O cara virou para mim e falou assim: você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque muitas vezes a gente defende as nossas razões perdendo o nosso equilíbrio, a nossa paz e etc e tal. E aí, será que não é mais fácil? Eu sei que é duro. Eu sei que é muito duro. Dá razão para a pessoa, fala assim, tá bom, mas isso dói, né? Puxa vida, vou ter que dar razão para essa pessoa, ela está errada. Por que eu vou ter que dar razão para essa pessoa? E aí fica aquela batalha mental dentro da gente. Por que eu tenho que dar razão? Imagina, essa pessoa está errada. E aí fica aquela luta mental, aquela coisa que a gente não para de pensar. E por que a gente não para de pensar? Será que a gente tem liberdade? Quando a gente quer ser feliz, a gente tem que ter os atributos da felicidade. Quais seriam esses atributos da felicidade? Será que a harmonia faz parte da felicidade? Será que a paz interior faz parte da felicidade? Puxa, como faz parte, né? Então, como eu quero ser feliz todo o tempo com ressentimento, com dor, com frustração, com complexo, com medos, coisa que quase não acontece na vida da gente, né? A gente não tem medo de nada, né? A gente quase que não tem medo. Então somos livres para pensar, para sentir e agir. Controlamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos impulsos. E aí falar de impulso, tem milhares de impulsos, né? Que de repente a gente sabe muito bem que tem determinadas coisas que fazem mal na vida da gente, da questão, né, de comer determinadas coisas. Mas será que a gente sabe que determinados pensamentos fazem mal para a gente? E como assim determinados pensamentos fazem mal para a gente? Isso não é falado, né? Não se fala muito sobre isso. Será que os nossos pensamentos interferem na nossa saúde? Com certeza. Tem um vídeo aqui que a gente vai estar mostrando e mostra que realmente ele interfere na saúde da gente. E a gente vê cada vez mais situações que geram a gente a ter desequilíbrio na nossa máquina humana, nessa composição aqui do que a gente é, né? Essa máquina humana, ela é formada pelo centro intelectual. Já está fácil da gente identificar onde é o centro intelectual. O centro emocional, o centro instintivo, o centro motor e o centro sexual. Então tem até uma palestra que a gente dá sobre isso, que é muito importante saber como equilibra cada centro dessa máquina humana, tão fundamental para que a gente tenha harmonia em todos esses centros. Porque não adianta nada a pessoa ter toda aquela correria do dia a dia e não saber depois como equilibrar, porque isso daqui faz parte da vida de quase todos nós, dessa correria, desse estresse. Aliás, quando a gente, na ficha de inscrição de vocês, né, a gente perguntou o que mais as pessoas gostariam de saber. E teve algo lá que era mais ou menos quase unânime, que é falando sobre isso, né? Dos desequilíbrios, do estresse da vida diária. Claro, por quê? Porque
porque a gente tem uma quantidade de coisas que a gente tem que fazer hoje em dia que a gente não dá conta. E a gente, além de não dar conta, a gente não sabe como lidar com tantas situações. Porque será que a gente para fazer uma análise de tudo que passa na nossa vida? Fala, eu não tenho tempo. É melhor se arrumar tempo. Sabe por quê? Porque depois a coisa ela tende cada vez mais a ficar mais e mais e mais desequilibrada. Seria mais ou menos uma pessoa ficar com sede e aí buscar cavar um poço para achar água. Não é mais fácil ela já ir fazendo isso, né? Tendo da onde ela extrair o que ela mais necessita na vida dela? Por que eu vou ter que cavar um poço quando eu ficar com sede? Ou seja, quando eu perder minha saúde, que eu vou procurar saber como que eu faço para equilibrá-la? Porque o grande X de tudo isso que a gente está falando hoje, gente, se resume numa palavra chamada equilíbrio. Então, obviamente que esse equilíbrio não é fácil, mas se logra realmente o que a gente está buscando na nossa vida. O que a gente busca na nossa vida? Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer caminho tá bom. E aí a gente fica sendo, desculpa a palavra, mas marionete de um destino. Vítima de circunstâncias. Que terrível, né? Porque isso acontece, infelizmente, muito com cada um de nós. Se a gente fosse debater e conversar e chegar a determinados pontos, a gente vê que a gente é vítima de muitas circunstâncias. Fala assim, não, eu não sou vítima de circunstâncias. Eu controlo plenamente o que eu faço na minha vida. Então, eu tenho que te dar um abraço realmente e falar assim, você é uma pessoa equilibrada. Parabéns de todo o meu coração. Mas eu acho que a maioria de todos nós, quão difícil que é realmente se equilibrar nessa correria do dia a dia, né? Porque se a pessoa já está feliz como ela é, a gente só tem que aplaudir a pessoa, não tem mais nada a fazer do que aplaudir e falar assim, puxa, me ensina como eu faço isso. Porque existem coisas muito simples para que a gente possa fazer isso. A gente vai estar passando algumas chaves, né? A gente vê, né, dessa loucura toda que a gente vive, algumas coisas que desequilibram a nossa parte orgânica, por exemplo. Então, parte orgânica. Uma má alimentação, uma má mastigação. Deixa eu ver se não funcionar. Aham. Má assimilação dos nutrientes. Isso aí totalmente a praia da Aline, né? Aí, com certeza, poderia deixar ela falando aqui, que ela falaria horas e horas e horas com vocês. Mas hoje a gente vai tocar nesses aspectos não só, né, dessa parte da parte orgânica, né? Má assimilação dos nutrientes, mau descanso. Puxa vida. Quantas pessoas aqui gostariam de dormir melhor? Gostariam realmente de poder ter um sono tranquilo e chegar em casa, depois de um dia de correria, e poder descansar. Eu quero descansar. Por que eu não consigo descansar? Aí eu pergunto, cadê a liberdade? Né? Porque, infelizmente, isso não são minhas palavras, tá? Não vou nem citar o autor, que de repente vocês vão ficar bravos com ele, não quero que vocês fiquem bravos com ninguém. Mas diz um determinado autor que o pior ignorante não é o que ignora, mas o que ignora que ignora. Então, de repente, a gente acha que a gente tem liberdade para fazer determinadas coisas e a gente não consegue nem dormir direito. Fala assim, meu Deus do céu, essa insônia. Eu quero dormir bem, eu quero ter uma vida equilibrada. Mas aí vem alguns detalhes que a gente precisa saber como equilibrar tudo isso na nossa vida. Respiração insuficiente. Isso daqui também é poderia falar por horas com vocês sobre o como a gente não sabe respirar profundamente. Isso é uma ciência que cura muitíssimas doenças. Então, vou passar uma chave, gente, para vocês super simples. E de repente vocês vão falar assim, caramba, o que você está falando? Isso é uma loucura. Quem controla a respiração, controla seus pensamentos. Mas como que eu controlo a minha respiração? Controlando a respiração de uma maneira mais simples possível, colocando consciência na sua respiração. Aí eu poderia perguntar para vocês quando estão respirando e querem ter um equilíbrio nisso, né, nessa má respiração, que é insuficiente, como que eu faço para ter essa respiração que seja suficiente? Eu tenho que colocar consciência. Como que eu coloco isso? Já que quem controla a respiração consegue controlar os seus pensamentos. Parece meio ilógico, ou para alguns parece lógico. Veja só que interessante. Quando vocês estiverem super cansados, ou de repente com uma loucura da cabeça do dia a dia, respirem de uma forma harmônica. Porque no nível de respiração que a gente está tendo, o coração a gente geralmente acompanha.
Pode fazer uma experiência, veja isso que interessante. O coração da gente está mais ou menos batendo na velocidade da nossa respiração. Se a gente... A tendência é que aumente os batimentos cardíacos também. Agora respira harmonicamente. Inspirando, por exemplo. Inspira. Segura o ar. Solta. Se fizer isso 7 vezes seguidas, já começa a mudar o estado de ânimo e psicológico de cada um de nós. Sabe quanto custa isso para fazer? Nada, de graça, baratinho, baratinho. E está ao alcance de cada um de nós. Por isso é tão importante que a gente busque exercitar essas coisas tão simples da vida da gente, para que a gente possa experimentar. Porque não basta a gente ficar sabendo de determinadas coisas, a gente tem que experimentar. Mas aí a pessoa fala assim, eu experimentei isso daí, e não deu muito certo, não. Eu inspirei, em 2 segundos, segurei 2 segundos e fiz assim, não é nada disso. Aí, se está faltando ainda, né, diz insuficiente, tem que ser mais profunda a respiração ainda. Porque cada um vai ter um ritmo e uma particularidade nisso, tá? Então respira mais profundamente. Fez em 3 segundos, inspira agora em 5 segundos. 5. Eu não vou fazer isso, porque não vai ficar muito largo aqui sobre a respiração. Mas só isso, gente, já muda completamente o nosso estado de ânimo, de força, de vontade. Sabe por quê? Veja só, existe uma lei chamada sinergia. Então vamos imaginar a coisa mais básica e mais antiga que exista. Um trem a vapor. Qual é a energia motriz ali? O vapor. Mas se ele estiver disperso, o que ele faz? Nada. E quando ele está concentrado naquela caldeira, o que ele faz? Caramba, ele move um trem. Olha quanto importante é isso. Que de algo que está disperso aqui, se a gente conseguir concentrar de verdade, a gente consegue mover um trem. Nem vamos se aprofundar em outros tipos de energia, mas isso que é tão simples, é tão básico que a gente consegue entender claramente isso. Agora, veja outro detalhe que é um próximo ponto que a gente vai estar falando. E se essa caldeira está produzindo muita energia, né? De repente está tendo fogo ali, está produzindo muita energia naquela caldeira. E se ela tiver vários furinhos ali? Vários e vários furos. Vai dispersar toda a energia. E que se perde essa energia. E vai perdendo força motriz essa caldeira. Que no caso, essa caldeira está representada como nós mesmos. E aí, o que será que são esses furinhos nessa caldeira? Os nossos pensamentos. Então é fundamental que a gente saiba como controlar os pensamentos e não deixe, porque isso é algo que tem acontecido demais, né, gente? A gente vê que cada dia mais e mais e mais e mais, as pessoas não conseguem se concentrar em mais nada. Você está conversando com a pessoa está ali no Facebook e etc. Nada contra, porém nada a favor também de uma pessoa que fica dispersando a sua energia, que de repente ela poderia estar fazendo para chegar em determinado local que ela queira. Mas os pensamentos divagando para lá e para cá não servem para muita coisa. E aí, de repente, ela coloca nessa força motriz a consciência de uma inspiração profunda. E ela não deixa essa energia se perder. Com o quê? Com vários e vários tipos de pensamentos que, de repente, não tem que estar presente naquele momento na nossa vida. De repente, a pessoa fala assim, não sei se é dessa forma que esse moço está falando aí nessa palestra. É fácil a gente descobrir isso, gente. Porque a gente só se dá conta da quantidade de pensamentos, perdão da palavra, fúteis, que passam aqui dentro, quando a gente começa a botar e querer ter concentração sobre determinada coisa. Então, a gente fala, hoje em dia, tem se falado cada dia mais sobre meditação. E é tão bonito falar sobre meditação, né? Mas será que a pessoa sabe meditar? Será que ela sabe realmente como silenciar a mente dela? Fala assim, não, esse negócio da mente silenciar é impossível. É impossível se ela não praticar determinadas fases para chegar até a meditação. Porque se ela pula uma fase, seria mais ou menos ela querer que nascesse de uma semente sem que ela plantasse a semente, sem que ela colocasse água nessa semente, sem que existissem outros fatores tão fundamentais para que a semente realmente dê seus frutos. Não é verdade? Então, uma das coisas fundamentais é que ela esteja numa posição cômoda, qualquer que
aquela escolha. Não precisa ser aquelas difíceis de yoga, não. Não, em qualquer lugar, por sinal, tá, gente? Então ela senta numa posição cômoda. Vocês não vão precisar fazer isso agora, tá, gente? Mas é importante que ela busque isso, essa interiorização. Que ela busque ali um momento da vida dela para que ela possa encontrar essa paz interior. E ela sente numa posição cômoda. Primeiro passo. O segundo, que ela comece a botar consciência, né, na sua respiração. Porque de repente a gente faz tudo mecanicamente. E mecanicamente não dá muito certo. Porque os pensamentos levam a nossa consciência para onde eles querem. E é tão fácil deixar com que o pensamento vá, né, com um doce que a gente quer comer, com o carro que a gente não sabe se trancou, com a preocupação do dia a dia, com o aluguel que tem que pagar, com as contas que vão vencer. Mas aí você fala, caramba, mas essa conta vai vencer daqui 20 dias, eu já estou pensando nela. E eu me propus a fazer uma coisa agora, que eu não estou conseguindo, porque vem uma conta para eu pagar daqui 20 dias. E eu me propus a fazer uma respiração profunda durante 5 minutos. Por que eu não tenho 5 minutos na minha vida? Que liberdade é essa que eu não tenho 5 minutos para fazer uma respiração profunda? E aí já é um choque, né? A gente já toma um choque. Realmente, eu me deixo levar por pensamentos. Porque aí vem um outro ponto, que quando ela começa a buscar essa concentração, ela vê a quantidade de pensamentos que passa na tela da mente dela. E ela vê que eles são muitos. E muitos não têm absolutamente nada a ver com esse presente maravilhoso que a gente recebe da vida. E é interessante, né? O presente é um presente. Não é? A gente já parou para analisar como o presente é um presente que de repente a gente fica vivendo o futuro ou fica vivendo o passado e menos o presente da vida. Interessante, se eu puder viver o presente da vida, eu posso saborear determinadas coisas tão fundamentais que de repente eu fico vivendo num futuro que eu ainda não posso saborear, mas aqui no presente sim. Através disso, então, veio lá a posição confortável. Depois da posição confortável, vem um outro detalhe tão importante que é a respiração. E depois disso, que a gente começa a colocar consciência nessa respiração, vem um outro detalhe. Que tudo isso, esses pensamentos, eles começam a se acalmar de verdade. Porque tem um detalhe, tá, gente? Se você começa a fazer essa respiração profunda e os pensamentos ainda continuam, respire mais profundamente ainda. Porque a coisa mais importante que vai existir naquele momento ali vai ser, sabe o quê? Você viver. E aí todos os pensamentos, porque de repente a vontade de comer chocolate é muito importante, sem dúvida, mas não naquele momento. De repente passear no shopping realmente é importante. O Facebook, o e-mail, meu Deus, e se fez fio lá e eu não vi, etc. Ok, mas esse momento eu quero encontrar um equilíbrio, uma paz, uma serenidade, para que eu possa controlar isso que está dentro de mim aqui e agora. E se eu não tiver controle sobre a minha vida, pode ter certeza absoluta que alguém vai estar controlando a vida da gente. Que seja um pensamento, que seja um ressentimento, e etc, e etc, etc. Então, segundo passo, a respiração. E aumente, tá, gente? Eu inspirei em 5. O pensamento ainda está falando mais alto? Respire em 7 agora. E do 7 em diante, eu duvido que ele vai te incomodar tanto. Pura e simplesmente com uma respiração. E aí, o próximo passo, o que eu quero? Eu quero harmonia. Tá. Obrigado. Eu quero harmonia. Então, imagine a harmonia. Repita para si mesmo. Harmonia. Sabe por quê? Porque a gente tem códigos de referência na nossa cabeça. E a hora que a gente fala determinadas palavras, tem um vídeo que vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele começa a buscar aquilo, uma resposta para aquilo. Por isso que é tão importante que a gente sempre esteja fazendo perguntas na nossa vida. Porque o cérebro e todo o sistema orgânico da nossa vida, ele começa a buscar respostas. Por isso que a gente nunca pode parar de perguntar, né, as coisas na nossa vida. Outra brincadeira que eu fiz com a Aline foi que, uma coisa tão simples, né, sobre Sócrates. Ele foi considerado o maior sábio de todos os tempos. Sabe por quê, gente? Porque ele se deu conta de algo. Vocês sabem o quê? Alguém sabe? Ele se deu conta disso. Que ele nada sabia. Porque quando a gente quer ter razão, a gente estaciona imediatamente no ponto que a gente pode evoluir, transcender.
E quanto que é o caminho que leva até o triunfo? A gente não sabe. Pode ser que a gente esteja a um passo daquilo que a gente quer. E de repente a gente para aqui, um passo antes. E a gente só sabe quando a gente chegou no ponto que a gente quer, quando a gente chega. E aí a gente pode vivenciar aquilo. Mas de repente a gente não vivencia aquilo, e aí a gente já sabe, porém, infelizmente, não sabe, como diria Sócrates, né? Por isso ele fazia tantas perguntas. Ele fazia pergunta para que cada vez mais a gente pudesse crescer nisso e ter mais respostas. E quanto mais respostas a gente vai tendo, sabe o que a gente percebe? Que a gente não sabe nada. Mas o X de tudo isso é que a gente encontra a paz, né? E a gente começa a ter paz nisso que a gente tem. E quão importante será que é ter paz? Bom, vamos dar continuidade aqui, senão fica muito filosófico, e hoje não é o tema, né, de filosofia, e sim dessa parte mais de desenvolvimento e como a gente faz para alcançar isso. Então, outro ponto, tão simples, quantidade de água que a gente bebe. Uau! Até isso faz mal para a gente. Se a gente não ingere a quantidade de água, barato, hein, por enquanto, né? São Paulo pode ser que aumente mais. Mas a água, ela é bem barata, e a gente tem esse remédio para a nossa vida. A gente pode tomar, que seja só 2 litros por dia. Mas isso é o mínimo, tá? Não é isso, Aline? É o mínimo que a gente tem que tomar por dia. No mínimo 2 litros. E aí tem uma chave que a gente pode dar, né? Não sei se depois a gente pode, mas a cor da nossa urina mostra muito a quantidade de água que a gente está. Ah, está fazendo assim com a cabeça, que bom. A cor, se ela estiver escura, a gente não está tomando a quantidade suficiente de água. Tão simples, porém tão importante. Que a gente tome a quantidade de água suficiente. Porque o cérebro, ele necessita de água. Toda a nossa máquina orgânica, humana, necessita de água. Às vezes a pessoa tem depressão. Sabe por quê, gente? Porque ela não respira direito, porque ela não toma água. 2 coisas. De repente ela não se dá conta que são importantes. Então, água. Vícios. Bom, vícios aqui a gente ia falar muitíssimo, né? Sobre vícios, mas o que é um vício? É tudo aquilo que a gente não tem controle sobre ela. Vida sedentária. Bom, isso aí eu já estou cansado de saber que eu não posso ter, né? Uma vida sedentária. Mas, gente, a gente precisa se cansar de uma vez, para que a gente não tenha mais essa vida sedentária. Cansei de ser sedentário e agora eu começo a fazer algo tão importante também, que é uma caminhadinha que seja, por dia, mas que seja um hábito salutar na nossa vida. Porque isso tem como conclusão um mau relacionamento com o nosso corpo. Da questão disso, que é uma má relação com o corpo, gente, são coisas muito simples. E não precisa ter fórmulas muito mirabolantes para que a gente possa ter um equilíbrio nisso. São coisas simples. Né? Essa respiração tão simples. Né? Deixar de ter uma vida sedentária. Sabe por quê? Porque as consequências disso são muito dolorosas para cada um de nós. O que a gente paga por um mau relacionamento com o nosso corpo é muito grande. A gente vê pessoas aqui, né, de diferentes idades, mas a gente sabe o quanto a gente gostaria de ter uma vida um pouco diferente em determinados sentidos e aspectos, que faz com que a gente possa ter uma vida mais saudável. Esse vídeo ele está mostrando aqui, num documentário chamado Quem Somos Nós, experiências que fizeram, chama Dr. Emoto, se eu não me engano, que ele estava mostrando experiências que ele fez com a água. E cada tipo de pensamento que era emitido ali na água, colocava uma gota de água, e aquele pensamento, ele falava, por exemplo, obrigado, obrigado, obrigado. E tomava formas diferentes, cada gota de água. Aí eu não sei se o vídeo vai... Bom, tá ali. Qualquer coisa eu vou narrando aqui. Olha lá, então, olha lá, essa é quando uma pessoa fez uma prece, uma oração qualquer, independente da religião que ela tenha. Aqui é a foto da água da represa chamada Fujiwara, lá no Japão. Antes de qualquer intenção de uma prece ou intenção qualquer que ela colocasse dentro da água, né? Ali, o chi do amor, ou seja, quando a pessoa pegava e mentalizava amor. E aí, olha que diferença a foto. Ali, já na próximo slide, né? Falando obrigado. Obrigado. Obrigado.
Olha que diferença que faz, gente. E ali, um antagonismo disso tudo, né? Que a pessoa fala, eu te odeio, quero te matar. Olha o que acontece. Aí vem uma reflexão. O que a gente pensa? São coisas positivas? São coisas harmônicas? Ali o chi do amor. E fala, né? E pergunta, sabe o quanto nós somos formados de água? E consequência de tudo isso é que isso reflete no nosso corpo, fisicamente. Porque o pensamento, como é formado um pensamento? O que é um pensamento? A pessoa pode falar energia, foi o que me disseram. Nem importa muito o que é um pensamento, mas o pensamento, ele é matéria, num determinado nível. Né? Aí a pessoa fala assim, não é matéria. Tá bom. Você já sentiu alguma dor de algum pensamento? Com certeza. Algum ressentimento te trouxe dor? Com certeza. Então, tantas coisas refletem, sim, nessa máquina humana. E aí, esse senhor, depois ele pergunta do pensamento, né? Se os pensamentos podem fazer isso com a água, o que eles podem fazer com o nosso corpo? Cada pensamento que a gente tem, cada detalhezinho que a gente pensa, sim, se cristaliza sim esse pensamento. Quando? Mais cedo ou mais tarde. Mas por que a gente vai pagar para ver com desarmonias? Por que a gente não pensa então em harmonia? Por que a gente não busca ter cada vez mais harmonia? São coisas muito simples, né, gente? Tenho certeza que 99% de vocês já sabiam de tudo isso, mas é para que a gente reflita, que a gente cada vez mais busque respostas na nossa vida. E aí a gente pergunta sobre a questão dos desequilíbrios emocionais que a gente tem. Aí a gente fala, eu conheço tudo isso, mas vocês sabiam sobre essa potencialidade que a gente tem, sobre todo esse potencial humano, sobre que é a máquina, sem dúvida alguma, mais perfeita já inventada. E tenho certeza que nenhuma máquina mais perfeita vai ser inventada. Sabe por quê? Tem uma reflexão muito simples, é um pouco filosófica, mas muito simples. Pode ser qualquer cientista, ele pode manipular a matéria muitíssimo bem, mas eu quero ver ele criar vida no laboratório dele, com matéria. Como que cria vida? Se não tiver um princípio vital. Vocês já pararam para analisar? Eu quero ver o cientista mais, a respeito profundamente isso tudo, o cientista mais famoso de todo mundo criar um ovo no laboratório, com as fórmulas que eu tenho certeza que deve ser fácil criar um ovo em laboratório, não deve ser difícil, a casca bonitinha, imitando um ovo, a clara, a gema, etc. e tal. Até aí é muito simples. Agora eu quero ver, colocar uma galinha ali em cima e dali virar um pintinho. Isso é algo que é tão bonito, é tão simples, mas é tão maravilhoso. Imaginar que a vida não é algo que se cria em laboratório. Ela é algo que está aqui agora, presente na nossa vida, e de repente a gente não precisa nem entender ou compreender, mas a gente pode sentir a vida. E que coisa tão maravilhosa que a gente sentir a vida com inspiração. Olha que palavra interessante, né? Inspiração. Se a gente cortar essa palavra e dividir em 3, sabe o que fica? Pira de fogo, a ação, botar fogo dentro da gente, essa energia que faz com que a gente realmente consiga vislumbrar o que a gente quer, que a gente tenha força suficiente para estar transcendendo qualquer problema que a gente tenha na nossa vida. E aí com inspiração, com força, com vontade e com garra, porque aí sim vem esse triunfo que a gente quer, né? Tão lógico, tão simples e tão maravilhoso. São coisas muito simples de verdade, né, gente? Mas coisas que a gente está ao alcance da gente desde que a gente queira. Porque hoje em dia, mais que nunca, a gente vê que a gente fica disperso em tantas e tantas coisas, tantas impressões que acontecem, né, na nossa vida. E a gente tem muitas impressões. E aí, sobre impressão, é algo interessante da gente refletir, né? O que é uma impressão? Chega um para uma pessoa assim, olha, você tem certeza disso ou isso é uma impressão? Ah, é uma impressão. Olha só, isso é uma impressão. Agora, e quando a gente tem certeza de determinadas coisas, que a gente pode tocar, palpar e vivenciar
coisas que não são mais impressões, agora é uma realidade dentro da minha vida. Mas, nessa correria do dia a dia, a gente vai vendo que a gente tem impressões e mais impressões de coisas que passam na nossa vida e coisas que passam e a gente não tem a capacidade de ter um foco e estudar profundamente as coisas que estão acontecendo. Né? De repente a gente pega, e eu mostro para vocês aqui agora 100 fotos. Eu falo, dou 1 minuto para vocês olharem 100 fotos ali. Falo assim, descreve essas 100 fotos para mim depois de 1 minuto. É muito difícil, porque são muitas impressões e muitos detalhes que tem ali para a gente tirar conclusões e se aprofundar em tudo aquilo que a gente está vendo. Agora, se for uma foto só, ou uma de cada vez, uma após a outra. Só que o problema da nossa vida é que a gente não tem tempo para tantas coisas, mas a gente tem que vivenciar essas coisas. Quão duro é isso, né? São milhares de coisas que acontecem e a gente não consegue olhar uma por uma. E aí, que conclusão que a gente chega? Eu também brinquei com a Aline sobre isso, né? A gente vira um pouco pato. Que a gente acha que a gente sabe nadar, que a gente sabe correr e que a gente sabe voar. Aí eu pergunto para vocês, o que um pato faz bem? Ele corre bem? Ele voa bem? Ele nada bem? Será que a gente quer ser pato? Não, né? Com certeza não. E se a gente fosse bom no que a gente fizesse? Se a gente corresse bem? Se a gente voasse bem? Ou se a gente nadasse bem? Uma águia ou um pato? Ah, mas o pato sabe voar, correr e nadar. E a águia só sabe voar. Com certeza a gente preferiria ser águia, né? Então que a gente, cada vez mais, a gente possa se aprofundar e tirar a razão de cada detalhe que se apresenta na nossa vida, uma após a outra. E realmente se aprofundar em cada detalhe. Não sei se deu para entender isso, gente, que isso é um pouco filosófico, mas é muito importante que a gente entenda cada coisa que passa na nossa vida. Porque de repente a gente fica sabendo ali que a gente tem desesperos, que a gente tem estresse, que a gente tem medos, inseguranças, ressentimentos. E é duro, né, a gente saber que a gente tem ressentimento, porque ressentimento geralmente é de algo ruim. Mas o que a gente faz com o ressentimento? A gente fica ressentindo. Ressentindo. E, obviamente, isso não vai fazer muito bem para a gente. Aí a gente pergunta, mas por que você não esquece isso? Porque eu não consigo. Que triste, né? Não consigo esquecer algo que me faz mal. Põe respiração nisso, então. Mágoas, ansiedade e nervosismo, amarguras e tristezas, etc. E aí, obviamente, a gente não tem uma relação muito boa com as nossas emoções. Uau! E aí a gente vai vendo que não, a gente não tem tanta liberdade assim dentro dessa máquina mais perfeita, mais maravilhosa, inventada de todos os séculos dos séculos e que a gente não sabe utilizar muito bem. Mas que se a gente colocar determinada fórmula matemática tão simples como uma respiração profunda, como algo chamado harmonia, como triunfo, como paz, como serenidade, a gente começa a encontrar um caminho para chegar onde de verdade a gente quer. Né? Aí desequilíbrios de ordem mental, preocupações, dúvidas, preocupações. Vocês já pararam para analisar também que as palavras elas têm um sentido muito interessante, né? Que nem a inspiração. Fazer com que esse fogo interior de cada um de nós entre em ação. E vem da inspiração, de uma respiração profunda. E preocupação. Interessante também, né? Eu estou preocupando a cabeça com, de repente, algo que nem aconteceu e que talvez também não vá acontecer. Mas eu tenho que ficar pensando. Mas por que eu tenho que ficar pensando? Para que eu tenha uma preocupação. Não tem muita lógica, né? Mas faz com que a gente reflita, né? Aí de tantas discussões mentais que a gente tem, de repente a gente não sabe se a gente compra um tênis amarelo ou um vermelho. Uau! Como isso vai mudar a nossa vida, né? Mas é óbvio que a gente tem que fazer o que a gente quer. Mas não preocupe a mente a ponto de tirar a paz que a gente tem que ter, a serenidade, a tranquilidade, como naquela historinha tão simples da energia feita num trem a vapor, que eu concentre as minhas energias naquilo que de verdade seja importante na minha vida. Então a falta de interpretação sobre o que ocorre nas nossas vidas é algo que nos leva a gente
a sofrer muito. Porque é importante que a gente entenda que se eu não estiver dirigindo a minha vida, algum pensamento, algum sentimento, alguma dúvida, alguma preocupação vai dirigir. E não é isso muito que a gente quer, né? A gente quer ser dono da nossa vida. A gente quer de verdade ter a capacidade de ter paz, de amor, de serenidade e etc e tal. Mas com esses detalhes aqui a gente não chega nisso. Aí juro, obviamente temos conflitos mentais enormes, né? Inflexibilidade mental como um dogma. O que será que é um dogma? Nada contra o dogma. Mas o dogma é algo que a gente faz com que a gente acredite em determinada coisa sem buscar saber se aquilo realmente é como é. E aí vai ter um vídeo mostrando sobre isso agora, porque todos os nossos pensamentos vão criando fios e redes neurais ali que se repetem, e quanto mais a gente repete determinado pensamento, determinado sentimento, seria mais ou menos assim, tá, gente? Porque eu não sei se esse vídeo vai passar. Espero que sim, porque ele é muito interessante. Imagina a gente pensa em alguma coisa uma vez, seria como se fosse um fiozinho. E aí esse fiozinho é fácil de arrebentar, né? Você puxa assim, arrebentou. Fácil. Não é verdade? Simples. Aí você coloca dois fiozinhos. 1, 2. Já tem que fazer o dobro da força para arrebentar aquilo. E 3, 4, 5. Aí daqui a pouco aquilo virou uma corda. Sabe como que faz para a gente arrebentar aquilo? É quase impossível. Se a gente não observar cada detalhe, cada fiozinho que tem naquela corda e analisar e ir cortando cada um deles, porque de uma vez a gente não consegue. E é assim que formam os hábitos na nossa vida. Um após outro e outro e outro, repetindo determinados círculos neurais que estão ali na nossa vida, chamados hábitos. Hábitos que podem ser hábitos bons ou hábitos ruins, a gente também escolhe. Mas analisar cada fiozinho dos hábitos que a gente tem ali, porque nós somos viciados, sim, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Agora veja que interessante, qual é o tipo de pensamento que eu tenho? O que eu penso de momento a momento, de instante em instante? E aí, por trás daquele pensamento, quem está pensando? Fala, eu. Que eu? Por que eu estou falando isso? Porque muitíssimas vezes, quando a gente pergunta quem está pensando, a gente nem se dá conta quem está pensando, a gente fala, eu, que é mais fácil responder. Mas será que pode ser um orgulho ferido? Um ressentimento que está pensando? Uma ira? Uma dor? Né? Agora, e quando a gente está em harmonia, a gente pensa igual quando a gente está com uma ira, com remorso, com uma dor, com ódio? Façam essa experiência, gente. Quando eu estou pensando ali em determinada coisa e eu estou com ira, eu penso igualzinho quando eu estou na praia? Não. No churrasco com os amigos? Ah, não, a Aline não come carne. Então essa hipótese para ela é impossível. Bom, mas qualquer situação da vida da gente, por que muda esse sentimento, essa emoção? E por que eu sou viciado não só nos meus hábitos positivos, mas absolutamente viciado também em nossas dores? Isso que é duro. Você já conhece, perdão, mas vocês conhecem alguém que não para de reclamar o dia inteiro? Você fala assim, não tem lógica a pessoa ficar reclamando o dia inteiro, né? Mas por que ela reclama o dia inteiro? Porque ela é viciada naquilo. Ela é viciada naquilo. E é um vício que ela não consegue controlar. Mas ela já buscou entender isso? Falar, não quero entender. Então você vai continuar sendo assim. E não vai ter como mudar isso, desde que você queira mudar. E isso é tão interessante e tão maravilhoso, porque essa possibilidade está nas mãos de cada um de nós, não na minha, não na do João, do Pedro, na Maria, no meu vizinho, não, na mão de cada um de nós, porque se a gente não tiver uma flexibilidade mental, ou uma preguiça mental, para estudar o que passa dentro da gente, será que a gente vai ser vítima de circunstâncias? Com certeza, né? E a gente vê que a gente nem sempre tem um bom relacionamento com a nossa mente. E só investigando tudo isso que a gente pode ter um bom relacionamento. Estudando realmente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Aí agora vem a parte dos cientistas, né? Que não tem som. Então ele está mostrando aqui como as coisas se processam. Bom, pelo menos tem a legenda, né?
como se processa dentro do cérebro de cada um de nós. Interessante esse silêncio. Bom, vou narrar, tá, gente? Para vocês. O que acontece? Ele está mostrando ali que cada tipo de pensamento, ele tem um material psíquico ali que vai criando determinadas dependências químicas daquilo. E ele está falando de raiva, de tristeza, de rancor. Então, cada tipo de emoção que a gente tem, olha lá, o hipotálamo imediatamente combina o peptídeo, coisas que a gente não precisa nem saber, né? Mas que a gente tem a noção de que isso acontece. Então, cada detalhezinho que acontece no nosso cérebro, depois, aquilo que é criado, essa rede neural, ela precisa de alimento para continuar sobrevivendo. E sabe o que é interessante? Que a gente vai lá e alimenta. Porque virou um vício, virou um hábito. De repente a pessoa gosta de comer determinada coisa que faz mal para a vida dela. De repente uma pessoa que tem uma vida saudável, se for lá e comer, aquilo faz muito mal, ela vomita e etc e tal, ela passa mal 3 dias, tem azia, etc e tal. Mas uma outra pessoa que está acostumada e está viciada naquilo, ela não fica sem. E se ela para de comer aquilo, faz mal em primeira instância, não é assim, Aline? E é interessante, né? Que é uma loucura, é uma contradição, mas cada organismo vai reagir de uma forma, porque existe um vício ali sobre aquilo. E é fundamental que ela tenha essa noção, que cada detalhe dentro do cérebro dela existem determinadas coisas bioquímicas, que a gente não tem como se aprofundar aqui agora, que a gente precisa pensar, sentir e agir de determinada forma. Olha que loucura, né? Então, algo que faz mal para a gente da mesma forma é viciado. De repente, não querendo criticar ninguém, mas por que uma pessoa tem que ficar reclamando 100% de qualquer coisa que ela faz na vida dela? Qual é a lógica disso? A pessoa nunca se deu conta. E se falar que ela reclama, obviamente ela vai ficar feliz com isso? Ela vai reclamar. Boa. Ela vai reclamar. E sabe o que é pior? Ela vai deixar de gostar da gente. Mas aí você fala assim, puxa, mas por que você faz isso? Fala assim, eu faço isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Interessante, ela tem uma razão ainda para reclamar. E sabe o que é interessante? Todos nós temos razão em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas o problema é onde a gente quer chegar com as razões que a gente tem. O que eu quero ter? Razão ou quero ser feliz? É a pergunta que me fizeram que nunca mais saiu da minha cabeça, porque às vezes a gente tem tantas coisas para explicar, tantas razões para ser infeliz, que eu falo, não, prefiro ser feliz, do que ter muita razão e não conseguir ter equilíbrio, ter paz, ter harmonia. Então, desequilíbrios de ordem psicológica. Ordem psicológica, né? Eventos traumáticos, decepções na vida, conflitos internos, complexos de inferioridade e superioridade. 15, ok. Então, veja só, gente. Uma das coisas que mais complica a nossa vida é uma palavra de 4 letras, medo. E quando a gente vê aquele vídeo que passou falando, né, desses complexos, dessas coisas que passam na nossa vida, tão complexas, não um complexo de inferioridade e superioridade que nem está ali, são extremamente complexas, mas se a gente for analisar pelo óbvio, elas são simples, porque a gente consegue determinadas coisas pensando em harmonia, em paz, em tranquilidade, e a gente tem que inspirar isso, ou seja, trazer isso para dentro da nossa vida, que está onde? Não está fora, então por isso que a gente tem que inspirar isso, trazer isso para a nossa vida aqui agora. Agora, realmente os medos, eles têm uma rede neural gigantesca dentro da gente. Por quê? O medo está ligado com complexos, com traumas, com fobias, e com tantos e tantos detalhes que a gente nunca parou para analisar. Da onde será que vem esse trauma? Da onde que vem esse complexo que eu tenho? Da onde que vem esse medo? Hoje a gente não é criança mais, né? De escuro. Aí criança, se você perguntar para ela porque ela tem medo do escuro, talvez alguém tenha contado para ela sobre um bicho-papão. E hoje a gente dá risada. Mas naquele momento da vida dela fazia sentido. O que eu quero dizer com a gente? Com isso, perdão, que a gente às vezes tem medo de determinadas coisas que a gente nunca parou para analisar. A gente nunca parou para refletir por que eu tenho medo, por que eu tenho esse trauma. Meu Deus, nunca me dei conta que um belo dia eu briguei com meu pai, com a minha mãe, e eu trago isso até hoje.
que bom, agora você já sabe, agora você realmente não vai precisar ficar revivendo isso e sentindo medo de determinadas coisas que já foram seu passado e que não tem mais nenhum fundamento para ser agora a sua vida. Não são coisas muito simples, gente, mas é algo que a gente tem que estar disposto a analisar dentro de cada um de nós. Tá ok? Então, mania de grandeza. Essa mania de grandeza ela é muito interessante, que ela é bem conhecida por todos nós. A gente conhece alguém, claro, os outros, a gente não, né? A gente conhece alguém que tem mania de grandeza. Mas é uma brincadeira, óbvio, né? Mas a gente tem um pouquinho de alguma coisa que a gente acha que a gente é melhor que todo mundo. Né? Então a gente acha que a gente é melhor que todo mundo, então a gente tem uma determinada mania de grandeza. Agora, para que serve isso? Se a gente sabe que daqui, acho que eu nem vou falar isso para vocês, né? Há X anos que a gente não sabe quanto tempo é, a gente vai deixar de estar aqui, ó. E aí, se a gente nunca parou para analisar isso, sabe o que acontece? A gente tem medo. Agora, como que eu vou ficar em paz com isso? Realmente eliminando todo tipo de conflito que eu tenho dentro de mim. Porque se realmente eu tiver paz, realmente eu cumpri o que eu tinha que fazer. Eu não sei o que é, não sei o que para vocês é, mas cada um de nós, quando logra o que veio fazer aqui nisso aqui, que a gente não sabe para que serve, né? Mas está aqui por algum motivo, né? Sem dúvida alguma, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encarar isso, que é duro, né? Mas que a gente encare com real e verdadeiro motivo para que um dia a gente perceba que a vida valeu a pena. E aí a gente começa a deixar de ter esse medo, essa frustração tão grande da vida. E deixar de ter tantas manias de grandeza, porque por maior que a gente seja, esse mundo ainda é muito pequeno. Se a gente for analisar, né, os tantos e tantos dogmas e teorias, a gente dá risada hoje em dia, né, de pensar que um dia a Terra era o centro, sabe do quê? Do universo. A gente até dá risada hoje, né? O centro do universo. Hoje a gente vê o quão distante da realidade isso está. Podia ser um pouquinho mais para trás, né? Que a Terra nem redonda era ela, né? Uau, aí a gente morre de rir. Mas isso era verdade na época. Agora, quais são as nossas verdades mais absurdas? E que a gente não está em paz com elas. Interessante, né? O que de verdade me leva a ter paz? Razão? Não. Pode ter certeza, porque a razão daqui a pouco não tem razão de ser mais. Fala assim, nossa, tantos anos atrás, isso era tão importante para mim, e eu dou risada. Mas por que isso era importante? Aí vem a razão. Porque todo mundo tem razão. Se for perguntar, perdão, tá? Por um assassino, por que ele matou uma pessoa, ele te explica. Ele fala por isso, por isso, por isso. A pessoa me fechou no trânsito, eu fui lá e dei um tiro nela. Você se arrependeu? Na primeira vez só, depois não mais. Então isso também vem aquela história do círculo neural, que a pessoa vai repetindo determinadas coisas, aquilo é normal na vida dela. Mas ela tem paz? Ela tem harmonia? Será que ela tem de verdade isso que a gente está falando hoje, da possibilidade do desenvolvimento humano, de crescer? Crescer até onde? Crescer até encontrar isso que se chama felicidade. A felicidade é tão utópica, né, gente? Mas a gente pode ir sentindo o gostinho dela quando a gente tem paz, harmonia, tranquilidade a cada dia em tudo que a gente faz. Mas como lograr isso? Estando em paz e esquecendo que a gente não é grande. Sabe quando a gente é grande? Quando de verdade a gente está em paz. Quando aquela gota que vocês viram, né, representada ali, que tinha um planeta dentro, ela se funde no oceano e esse oceano realmente está em paz. Isso a mente não consegue nem captar, mas a gente consegue sentir, porque tem determinadas coisas que não tem razão. Mas quem aqui já não sentiu em um momento da vida, qualquer que seja, paz? Nada disso mais é importante para mim. A única coisa que é importante nesse momento é o que eu estou sentindo. E sabe o que acontece daqui a pouco? Vem algo mais importante para ela fazer. Vem algo para ela adormecer e se fascinar em determinada outra coisa que não tem a menor importância. Mas, de repente, ela defende a sua mania de ser grande, ou defende as suas frustrações, os seus complexos, os seus dogmas, as suas teorias, para, de repente, buscar a paz. Que não tem muita lógica, né? Mas é a realidade. E a gente só consegue, de verdade, encontrar tudo isso com essa chave
chamada equilíbrio. Olha que bonita essa foto. Algo que mostra de verdade que ali sim existe a possibilidade da gente estar feliz. E se a gente for analisar, né? Veja só, na nossa vida tem tantos e tantos e tantos eventos, tantas e tantas e tantas situações. Mas aí, quando a gente pergunta, qual é o caminho que eu quero seguir para que realmente eu esteja em equilíbrio? Isso é uma pergunta, gente, que eu não vou poder responder. Mas se cada um de vocês fizer essa pergunta, vai ser mais ou menos assim. Fala assim, eu quero chegar em São Paulo, por exemplo. Sabe qual é a primeira pergunta que você faria se você quisesse ajudar uma pessoa que está querendo chegar em São Paulo? Onde você está? Porque se ela estiver em São José dos Campos, é um caminho. Se ela estiver em Curitiba, é outro caminho. Não é verdade? Então é isso que a gente tem que perguntar para a gente todo dia. Eu quero chegar em determinado lugar, mas aonde eu estou agora? Porque aí sim eu começo a ter uma possibilidade de traçar um caminho. Antes não. Antes fica muito difícil, porque é impossível traçar um caminho sem saber onde eu quero chegar. É meio lógico, né, gente? Então, isso realmente é o que a gente tem que buscar em todo e qualquer evento da nossa vida. Equilíbrio. E perguntar, eu tenho isso? Não tenho? Então, como eu posso ter equilíbrio? Né? Então, esse equilíbrio, obviamente, é um estado. É um estado que tem que estar também fora quanto dentro. É impossível que uma pessoa tenha equilíbrio pura e simplesmente com as coisas que acontecem fora. Se a gente pegar as pessoas mais famosas de todos os tempos, elas chegaram à conclusão que elas não podiam ser felizes com o que elas tinham, pura e simplesmente. Porque elas tinham que estar com um equilíbrio dentro delas também. Não sei se vocês conhecem a história, por exemplo, do Elvis Presley, do Michael Jackson. Michael Jackson já é até mais recente, né? Praticamente, desculpa, essas pessoas praticamente, vou enfatizar isso, elas praticamente se mataram pela vida que elas levavam. É duro dizer, né? Mas eles cheiravam cocaína, eles têm uma vida completamente desequilibrada. Depois, com aquela loucura que dá, aquela, né? Eles tinham que tomar remédio para dormir, para poder dormir. Então, se pesquisar a vida do Elvis e vários outros, a gente vê que todos faziam isso. Sabe por quê? Porque eles conquistaram quase tudo que a vida podia dar, mas não conquistaram isso que estava dentro deles, que mora aqui, ó, dentro da gente mesmo. Sabe quem mora dentro da gente mesmo? É uma coisa tão lógica, né? Falar isso é óbvio. Porém, a gente mora aqui dentro. E aí, será que eu tenho isso? Que é esse equilíbrio? Será que eu tenho a capacidade de perceber o mais óbvio de tudo? Que eu moro dentro dessa casa, então o que eu tenho fora nunca vai satisfazer o que tem dentro. Como assim? Perdão, quem está um pouco fora do peso. Mas imaginem uma pessoa de 200 quilos. Sabe o que ela pensa o dia inteiro? Comida. E também que tem que emagrecer, lógico. Mas geralmente, se ela for analisar e sentar e falar assim, vou fazer uma meditação. Sabe o que vai começar a aparecer na cabeça dela? Torta, bolo, chocolate, refrigerante, etc. Nada contra, né? Mas é interessante que quanto mais a pessoa come, sabe o que mais ela tem vontade de fazer? Comer. Agora, aí a gente pode colocar isso em tudo da nossa vida. Quanto mais eu penso em determinada coisa, mais viciado naquele pensamento estou. Quanto mais eu vou nutrindo aquele pensamento, mais desejo eu tenho sobre aquilo. Olha que coisa doida, simples e óbvia ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante que a gente conheça isso que existe dentro de cada um de nós e que, por sinal, a gente mora nessa casa, que é o nosso próprio corpo. Para que a gente possa ter estabilidade nesse organismo, né? Para que a gente chegue nisso, que realmente é esse equilíbrio interior com o exterior, porque nada que existe exteriormente vai dar a felicidade plena para cada um de nós. Pode te dar cada dia mais poder, porque eu até tenho uma teoria que eu acho que quando uma pessoa já tem milhões e milhões de dólares, não é dinheiro mais, é poder, né? Se a gente for analisar o que
bilhões de dólares. Como que uma pessoa vai gastar bilhões de dólares, né? Não tem condição de gastar, mas ela continua trabalhando mais e mais e mais para ter mais o que? Dinheiro? Não, poder. E o que leva a isso? Querer ter mais poder. Para chegar aonde? Ter mais poder. Ok, maravilha. Mas você conseguiu ter paz, equilíbrio? Conseguiu de verdade lograr o que de verdade você quer na sua vida? Nem tenho tempo para pensar nisso. Sabe por quê? Porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. Porque eu tenho pouco, tenho só bilhões de dólares. Então vamos pensar em ganhar mais dinheiro. E aí vira isso que é esse círculo de repetição na vida da gente, no qual a gente não analisa mais nada. Mas o que eu quero de verdade? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês, tá, gente? Porque cada um, não existe resposta para nada disso. Porque somos o que pensamos e o que nós sentimos. E a consequência disso é como agimos. Tá ok? Então, obviamente, gente, vem essa parte tão simples, tão óbvia, que é a parte prática da nossa vida. Que a gente precisa tirar determinados momentos da nossa existência para que a gente tenha isso que a gente quer. Que a gente busque uma reflexão, uma concentração e estar meditando nas horas que a gente possa. Mas como que eu vou meditar se eu trabalho o dia inteiro? Você precisa de alguma ferramenta especial para fazer uma respiração profunda? Não. O que você precisa? Respirar profundamente. Se eu estiver aqui agora, ninguém sabe o que eu estou pensando, né? E estiver repetindo dentro de mim mesmo, porque a gente viu aquela rede neural no qual a gente fica viciado, e estiver ali respirando profundamente, e respirando e falando harmonia, será que eu tenho tempo para isso? Ou eu tenho que ficar o dia inteiro disperso em todos os tipos de pensamentos, sentimentos e emoções? Porque isso é fundamental, que a gente tenha determinados momentos para que a gente possa relaxar. Que a gente possa ter esses momentos de paz, porque isso tem muitos benefícios, como está escrito ali. Além de aliviar as tensões, ele pode nos dar a possibilidade de verdade de saber quais são os nossos objetivos. Porque quando a gente está totalmente disperso, a gente não tem a capacidade nem de perceber o que a gente quer. Porque a história das fotos, tem 1000 fotos aqui. Me descreva a foto número 99. Você fala, vixe, nem sei que foto é essa. Agora, quando a gente fixa a atenção, quando a gente tem a capacidade de fixar a atenção, a gente começa a ver os nossos objetivos. E aí sim, a gente tem a possibilidade de afastar pensamentos secundários. Porque o que é mais importante do que o que é secundário. É meio óbvio, né? E aí isso sim vai dando a possibilidade da gente ter o silêncio e a paz interior. E aí se a gente consegue isso, né? Deixa de ter essa divagação, essa luta mental que é tão constante dentro de cada um de nós. E se a gente não tem concentração, jamais a gente vai ter isso chamado capacidade de concentração. Sabe por que é importante a gente ter concentração, gente? Quem arrisca aí? Ter concentração. Aí não sei se vocês já ouviram falar no Daniel Goleman. Ele tem um livro falado sobre foco, né? E o quanto que as pessoas, cada vez mais, e cada dia mais, não têm a capacidade de se concentrar. Porque elas têm tantas coisas para se dispersar, se fascinar, sonhar e querer, que elas não conseguem fixar a sua atenção e a sua concentração em nada. Então ele tem um livro lá, que eu recomendo, chamado Foco, que mostra ali, com muitos dados, né, de experiências que ele fez, que cada dia mais, a gente vai ter mais coisa para a gente se dispersar. Mais e mais inteligências artificiais para dar o que a gente quer, entre aspas, que não vem nem muito ao caso nesse momento, né? Para que ali, o que a gente digitar na internet, saia exatamente o que a gente quer, da cor que a gente quer, e etc e tal. Porém, isso só não vai fazer a gente ser feliz. Não é o sapato que a gente comprar, que estava lá, que vai fazer a gente feliz. E nem determinada situação da nossa vida que vai fazer com que a gente esteja contente. Porque esse tipo de felicidade é muito rápido, né? Você compra, fica feliz, e depois tem que pagar, você já fica triste. É a história do cartão de crédito, né? Ah, não, eu pago depois, mas depois você vai ter que pagar do mesmo jeito. Não tem jeito, não vai ter como escapar. E aí vem algo chamado frustração.
caramba, eu pensei que esse sapato ia me fazer mais feliz. E não foi isso que aconteceu. Então já sei, vou comprar um outro de outra cor. Capaz que dê certo. E no final das contas também não vai dar muito certo. Mas então ele mostra nesse livro que cada dia mais, a gente vai perdendo a capacidade de ter concentração, de ter foco no que a gente quer. Só que é interessante, né? Para que a gente tenha foco, a gente tem que ter uma meta. Isso depende de uma organização de cada um de nós. Aí eu pergunto, vocês sabem o que vocês querem? Não respondo. Porque isso é uma coisa de cada um. Né? Cada um de nós tem que saber o que quer, para que não fique à mercê de tantas e tantas circunstâncias da nossa vida. Tá ok, gente? Então, obviamente, esses temas que a gente estava passando aqui, a gente tem um curso de 4 meses, né, que fala sobre cada um deles, que a gente convida cada um de vocês que quiser que se interessarem, depois a gente vai estar aqui à disposição de vocês, porque a gente possa estar falando um pouco mais, porque a gente se aprofunda em tudo isso, né, sobre a psicologia revolucionária, essa máquina humana, como lidar realmente com essa quantidade de emoções que a gente vive, porque em uma hora isso é praticamente impossível de falar, né? Então, sobre essa educação fundamental que a gente tem, o que é uma educação fundamental? O que realmente é isso que é fundamental para a minha vida? Sobre despertar da consciência, sobre meditação, sobre relaxamento. E a boa notícia é também que esse curso é gratuito. Então depois a gente vai estar passando o endereço para vocês na internet, etc. e tal, mas o X da questão é que isso está próximo de todos vocês, porque a gente tem isso no Brasil inteiro. Esse curso ele é gratuito, ou seja, não vai pagar nada, a única coisa que a gente precisa pagar para ir é ir até o local no qual a gente vai estar ministrando essas palestras. E, obviamente, eu fico absolutamente à disposição aqui para a Aline, quando ela quiser me chamar para falar de qualquer outro tema, né? Eu até sugeri para ela que a gente pudesse falar um pouco sobre o funcionamento dessa máquina humana, né? No nosso intelectual, no nosso emocional, nessa parte realmente do centro motor, nessa parte que é instintiva de cada um de nós, que a gente precisa saber controlar, né? Então, fico à disposição de vocês, se quiserem que a gente volta com muito prazer. E se não, a gente tem sedes em todo o Brasil, gnosisbrasil.com, para quem quiser entrar no nosso site, e de repente ali tem todas as formas de contato, que pode estar entrando, porque esses cursos são gratuitos e de todo o coração falo que vale a pena. Né? Aí as pessoas, uma vez eu estava colando, nunca mais esqueço disso, só para finalizar, tá, Aline? Eu estava colando um cartaz, e uma pessoa desconfiada, ela virou para mim e falou assim, mas espera aí, esse curso de vocês é gratuito? O que você ganha com isso? Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Sabe o que a gente ganha com isso? Vocês já foram num restaurante, no qual aquele dia vocês falaram, meu Deus, que comida maravilhosa. Qual é o primeiro sentimento que a gente tem? De contar para os nossos amigos. Esse restaurante é muito bom. Não é verdade? Aí você fala assim, nossa, como esse restaurante é bom. Preciso, o dedinho ali na hora, né? Tira a foto e já manda, né? É isso. O que vocês ganharam com isso? Puxa vida, eu preciso recomendar isso para meus amigos, para as pessoas que eu conheço. É isso que a gente ganha, gente. Nada mais que isso. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Gostaria de chamar a Aline aqui para o palco e agradecer profundamente a paciência e a presença de todos vocês. Milton, na verdade, você nos agradeceu, mas a gente tem que agradecer a você, né? Eu acho que foram conhecimentos muito interessantes para a gente colocar em prática. Como ele falou, são simples, mas o que não é simples é a nossa boa vontade de falar assim, essa é a hora, eu vou fazer, eu vou cuidar de mim e vou deixar tudo mais para trás, né? Toda essa correria, tô correndo, mas correndo para chegar onde, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos dar um pouquinho de atenção pra gente. Milton, uma lembrancinha para você, o certificado de participação. Muito obrigada mesmo. E nós queremos sim que você volte, né? Com certeza. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada.